baseio a minha metodologia em 3 R's, que é ritmo, rotina e ritual. Aí você pode inverter ritual, ritmo e rotina. Que é o quê? Ritual são os pontos de contato que você vai ter junto com o seu time. Cara, uma reunião, uma daily, né? Um encontro de manhã. Cara, como é que foi o seu dia? O que você fez ontem e tal? Como é que foi o CRM? Bateu o CRM? Isso é um ritual que precisa para que o time ele crie liga, tá? Ritmo é a velocidade que o seu time vai executar as atividades. É como se fosse um corredor e o pace dele. Então, pô, ele tem que fazer tantas atividades para poder ter tanta de conversão, para poder chegar a tantas vendas, tá? E ele tem a rotina, que é o que ele precisa fazer todos os dias para poder alcançar o resultado dele. Então, todos os vendedores que trabalham comigo, eles têm uma rotina. Entende? Eles podem até não perceber, mas isso tudo que está sendo feito, e eu mando às vezes no grupo, ó, tantas vendas, abordado, conversão, bota amarelinho, vermelhinho e tal, que o cara ele começa a se coçar, ele fala, pô, hoje eu não trabalhei e tal. Então, você precisa colocar as metas. Só que qual que é o perigo de você dobrar a meta todo mês? No primeiro mês, pô, você bateu, pô, legal. No segundo mês não quer dizer que você vai bater. Você bateu a mesma meta no segundo mês, pô, Tá legal. você tá legal, você tá aprendendo. Mantendo. Terceiro mês você bateu a mesma meta, você aprendeu a fazer aquele resultado. Agora você pode aumentar, sabe? Isso se você não tiver um planejamento financeiro anual. Por exemplo, eu tenho que faturar tanto e ter tanto de lucro, então você cascateia esse resultado durante um ano, entende? Que é um modo mais tradicional de... E vem cá, não dobra, né? Tem um cálculo para você chegar aí, o percentual que você vai... Quando você faz o planejamento anual, né? Se você tiver uma empresa organizada com processo bonitinho, você cria o planejamento anual e você apresenta pro time. Cara, a gente tem esse planejamento anual aqui. Se a gente bater, a gente vai ter bônus, vai ter isso, vai ter aquilo. Por quê? Não adianta você só colocar pro cara bater a meta. Ele tem que entender o que ele vai ter de recompensa com aquilo. Qual você é o motivo dessa meta? Exatamente. Você não é obrigado a dar nada. Então, bater a meta não significa ganhar um bônus? Não. Não? Não, bater a meta É cumprir o resultado que está sendo esperado. Exatamente. Mas ele tem que saber o que isso vai dar de retorno para ele. Porque se for só, tô fazendo meu trabalho, vou continuar ganhando o mesmo salário. Essa mentalidade é errada. Né? Não, sim, mas a maioria vai ter essa mentalidade. Se você não mostrar isso, não vender isso para ele. Então tá, se ele bate meta, ele não é bonificado. Cara, bater meta ganha, faz parte... ele ganha porque pelo que vende, é isso? O vendedor, uma coisa, aqui o que eu vou falar agora é a realidade, que é o que eu falo com meus vendedores. A empresa, ela vai olhar pro teu resultado. Ponto. Você é bonitinho, fala bem, não sei o que, não sei o que lá. Resultado, irmão. Eu tenho coração, mas a empresa não tem. Se eu tiver que colocar a empresa à frente do vendedor, e eu falo isso pro meu time, vai ter que ser colocado, sabe? Então a gente vai olhar para resultado, mas é lógico que tem um fator humano. A gente vai entender as condições. Às vezes o cara tá passando por um momento difícil. A gente vai entender, vai ajudar e vai recuperar esse cara, se ele quiser ser recuperado. Só que tem que entender, tem que parar com essa questão de, não, eu tô fazendo isso, tô enriquecendo os outros. Não, se você não tá cumprindo, de fato, os seus objetivos, as suas metas dentro daquela empresa, dá tchau, Renan, vai pro próximo projeto, entendeu? Eu já vi nas suas palestras você falar muito de entender o vendedor e não demitir ele logo de cara. Eu demoro a demitir o vendedor se for resultado. Comportamental, esquece. É pra hora. Corta. Porque o comportamento você não muda. Não muda, cara. Quer dizer, você não muda, você pode até mudar. Mas isso vai levar muito tempo e você não tem tempo na venda. E não só isso, se for um comportamento... Por exemplo, eu não gosto de... Eu, sendo bem sincero, se eu tiver um vendedor que ele é o estrela e comportamental e é péssimo, eu corto ele. Por quê? Corto é uma palavra... Não, eu prefiro não continuar com ele na minha equipe. Descontinuo do projeto. Eu corto, pronto, vai. Irmão, vendedor não... Exato, mas sabe por quê? O cara, se ele não tá alinhado com a missão, a visão e os valores do comercial, ele não vai estar no seu time. Imagina, eu vim da Brigada Paraquedista. É time. Irmão, se eu não conferisse o paraquedas do cara que estava na minha frente e o cara que estava atrás de mim conferisse meu paraquedas, eu ia morrer, pô. Então eu preciso confiar nesse cara. Na empresa é a mesma coisa. Sim. Entende? Se você tem uma pessoa no teu barco remando junto com você, cara, você tem uma pessoa que está do seu time. Se tiver 2 pessoas remando e uma contra... essa pessoa ela tá prejudicando mais o seu time que se tivesse 4 a seu favor. Renan, nessa pegada de vendedor, tá remando pro mesmo lado, mas ele quer remar no ritmo dele, ele acha que vai remar. E aí as metas entram, entendeu? Porque a meta, ela é um parâmetro de performance, entende? Tanto para você, como vendedor, quanto para o empresário.
Tá? Então, as metas de atividades é para isso. Olha, as metas de atividades são essas. Equalizar o time, né? Exato. Você não ter nem o estrela que vende muito, nem o cara que tá lá embaixo. Exato, porque esse é o time ideal. Se tem um estrela que vende muito, esse cara ele vai ter que ensinar para os outros como que ele tá fazendo. Só que aí a gente entra num estudo que é do... porra nenhuma, ele vai... Exato. Aí agora... Mas aí é outra pegada. Deixa ele falar aí. Tem um livro chamado Venda Desafiadora. Foi um estudo que fizeram lá na recessão, na época, para poder entender por que alguns representantes, que lá nos Estados Unidos, representantes de vendas, tinham mais performance do que os outros. Entenderam que tinham 4 perfis que eram realmente perfis de performance. Lobo solitário, vou tentar lembrar todos aqui, né? Lobo solitário, o construtor de relacionamento, o perfil desafiador e o solucionador de problemas. Eram os 4 perfis que mais tinham... que eram identificados nesses grupos. E o lobo solitário é esse cara aí que você falou. Pô, vou ensinar nada, pô. Ele prefere ficar sozinho na dele. Criar concorrente. Exato. Cara. Mas não é isso. Não é. Não, porque o lobo solitário, quando ele é desafiado, quando tem outras pessoas competindo com ele, ele performa mais. Boa. Ele depende, boa. Ele depende da visão de destaque. Se ele não tem parâmetro, ele tá sozinho, ele não tá se destacando de nada. Irmão, eu tenho isso, eu vou falar igual o caso Venéreo, né? Eu tenho um vendedor, irmão, que ele mandou pra mim, na minha cara. Eu gosto disso, eu falo pra eles, né? Que tem que ter verdade, sabe? Falou, irmão, hoje esse mês eu fui mal porque eu tô ainda acostumando a não ter fulano de tal. A Tuísa. O Paulo chegou e falou assim, tô acostumado a não ter a Tuísa do meu lado competindo comigo. Ah, é? Por quê? A competição ela era a régua motiva dele. Então, todo mês era um fazendo, na semana, um fazendo 9, outro fazendo 10, outro fazendo 15, outro fazendo 16, outro fazendo... Ficava muito parelho. É o salto com vara, né? Lá Messi, ele, mas Ronaldo. Ele aumenta a régua para salto, eu vou vender mais e assim vai. É o Messi e o Cristiano Ronaldo. Você acha que o Cristiano Ronaldo teria o mesmo resultado se não existisse o Messi? Claro que não. Então, tem vendedores que precisam desse cara também performando. Então, se ele tem um time todo que performa junto com ele, ele vai estar sendo motivado. Mas uma coisa é o time todo performando junto com ele, não ele ensinando. Cara, mas ensinar quando você ensina... Exatamente. Sim. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Você aprende mais. É igual quando você lê um livro. Quando você lê em silêncio e você lê falando, você aprende mais. Aprende mais, sim. E quando você ensina o que você aprendeu no livro, você aprende muito mais. Você fixa. Renan, mas uma coisa ainda, cara, eu ainda tô intrigado com a questão de meta. Você estabeleceu metas diárias ou semanais ou mensais ou anuais. Isso não engessa um pouco a pessoa? Tipo, bati minha meta. Agora tô tranquilo. Não. Vamos falar de meta mensal. Cara, no 20º dia o cara bateu a meta. E agora eu posso descansar. E se não tiver meta e o cara conseguir o dobro daquilo dali, porque a meta não engessou ele? Existe isso? Cara, existem... uma coisa que eu costumo falar sempre para as pessoas que estão na minha mentoria, na consultoria, é o quê? Nada que eu disser tá escrito na pedra. O único cara que escreveu na pedra foi Moisés. Entende? Eu sou o cara do teste. Eu já vi uma linha de pensamento que disse, eu não boto meta na minha empresa e eu cobro atividade. Eu já cobro atividade. Sim. E aí o número de atividade que a gente precisa para poder alcançar resultado. Aí eu falo, ora... Como é que você vai mensurar o resultado se você não tem a meta? Exatamente, eu falei, ora, então você tem uma meta. Entendeu? Se esse cara ele não tem uma meta... ele não tem também uma visão de planejamento para ele. Fica difícil mensurar um resultado. Exato. Nem médio, nem curto, nem longo prazo. O vendedor, nada. Irmão, eu quando era vendedor fazia conta de tudo, pô. Eu já fazia planos para comissão que nem tinha caído, entendeu? Então, o cara que tá... O vendedor, ele tá ali, ó. Pô, vou ter que comprar tal coisa, vou ter que comprar tal coisa. Se aquele cliente que falou que vai pagar tal dia 25, se ele pagar, eu já vou ter tanto, já bota na conta até o cliente que falou então, que vai pagar, tá ligado? Então, olha, o que motiva o cara é a cenoura atrás dele. Também. Lá ele. Tem que perguntar pra ele. A sua é essa? A motivação é essa? A minha não. Tá. São vendedores do Renan. Mas, ó,